Você já se perguntou por que continua se sentindo vazio por dentro, apesar de fazer tudo o que acredita que deveria fazer para ser feliz? Hoje, você vai descobrir os 3 erros psicológicos mais devastadores que estão destruindo sua autoestima sem que você perceba, e mais importante ainda, como Carl Jung te ensina a se libertar deles para sempre. A maioria das pessoas acredita que a autoestima se constrói com afirmações positivas ou comprando coisas bonitas, mas a realidade é muito mais profunda e perturbadora. Carl Jung, o psicólogo mais influente do século XX, descobriu que esses 3 erros não apenas sabotam sua autoestima, mas literalmente te desconectam de sua essência mais autêntica. E o mais doloroso é que você provavelmente tem cometido esses erros há anos sem saber. Mas aqui, você tem uma oportunidade única. Nos próximos minutos, você não apenas vai identificar exatamente o que está bloqueando sua autoestima, mas vai obter as ferramentas precisas para transformar sua relação consigo mesmo de forma radical. O primeiro erro é tão comum que 90% das pessoas o cometem sem perceber e está relacionado com algo que você faz automaticamente todos os dias. Quando você entender isso, sua perspectiva sobre si mesmo mudará para sempre. Você vive traindo a si mesmo todos os dias e nem percebe. Toda vez que diz sim quando quer dizer não, toda vez que age de uma forma que não ressoa com sua verdade interior, toda vez que se adapta às expectativas dos outros para ser aceito, você está cometendo o primeiro e mais devastador erro contra sua autoestima: o autoabandono sistemático. Carl Jung explicou isso de forma brilhante. A pessoa mais privilegiada é aquela que consegue ser autêntica em todas as situações. Mas você, como a maioria, aprendeu a ser um camaleão emocional, mudando de cor conforme o ambiente que te cerca. E toda vez que faz isso, uma parte de você morre. Imagine isso. Você está numa reunião familiar e alguém faz um comentário que te incomoda profundamente. Mas, ao invés de expressar seu desconforto de forma respeitosa, você sorri e concorda. Ou seu chefe pede para você ficar horas extras quando já tinha planos importantes e você aceita sem protestar porque não quer parecer pouco comprometido. Ou seus amigos escolhem um restaurante que você odeia e você finge entusiasmo para não incomodar o grupo. Cada uma dessas situações parece insignificante, mas estão construindo um padrão devastador. Você está ensinando sua psique que suas necessidades, seus sentimentos e seus limites não importam. E quando você faz isso repetidamente, sua autoestima se corrói como uma pedra sob chuva constante. Mas sabe o que é mais perturbador? Que você acredita que está sendo considerado imaduro, quando na verdade está sendo covarde consigo mesmo. E essa covardia tem um preço brutal: a perda de sua própria identidade. Aqui está um exercício que vai mudar sua vida. Durante os próximos 3 dias, toda vez que sentir a pressão de dizer sim quando quer dizer não, faça uma pausa. Literalmente pare e se pergunte: estou prestes a me trair para agradar os outros? Se a resposta for sim, respire fundo e diga: preciso pensar e te respondo depois. Essa pequena frase vai te dar o tempo necessário para se reconectar com sua verdade interior. E quando você aprender a fazer isso consistentemente, algo poderoso começará a acontecer. Você começará a se respeitar, e quando você se respeita, o mundo também te respeita. Quantas vezes na última semana você disse sim quando queria dizer não? Pense nisso por um momento, porque cada sim forçado é um não para sua própria alma. E disso vamos falar no próximo ponto. O segundo erro é ainda mais sutil e destrutivo. Você vive se comparando constantemente com outros, e cada comparação é uma punhalada direta no coração de sua autoestima. Mas não se trata apenas de se comparar com pessoas que você acredita estarem melhores que você, mas de algo muito mais profundo. Você perdeu completamente a conexão com seu próprio valor intrínseco. Carl Jung tinha uma perspectiva revolucionária sobre isso. O privilégio de uma vida é ser quem você realmente é.
Mas você caiu na armadilha de acreditar que seu valor se mede em relação aos outros. Se você ganha menos dinheiro que seu vizinho, se sente inferior. Se seu corpo não se parece com o daquela pessoa no Instagram, se sente inadequado. Se suas conquistas não são tão impressionantes quanto as do seu irmão, se sente um fracasso. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Toda vez que você se compara com outros, está cometendo um ato de violência psicológica contra si mesmo, porque você está assumindo que existe uma escala universal de valor humano, e isso é completamente falso. Pense nisso. Quando você vê uma árvore, você compara sua beleza com a de outra árvore e decide que uma é melhor? Claro que não. Cada árvore tem sua própria magnificência, sua própria forma de existir, sua própria contribuição ao ecossistema. Mas com seres humanos, e especialmente consigo mesmo, você perdeu essa sabedoria natural. A comparação não é apenas inútil, é destrutiva porque te afasta de seu processo único de crescimento. Seu caminho não é o de ninguém mais. Seus desafios, seus talentos, suas circunstâncias, seu timing, tudo é absolutamente único. Quando você se compara com outros, é como se uma rosa se comparasse com um girassol e decidisse que está defeituosa por não ser amarela e alta. Mas sabe qual é o aspecto mais devastador desse erro? Que você externalizou sua autoestima. Você colocou seu valor nas mãos de fatores externos, sua conta bancária, sua aparência física, suas conquistas profissionais, seu estado civil, seu número de seguidores nas redes sociais. E quando sua autoestima depende de coisas externas, você sempre será vulnerável, sempre estará em modo sobrevivência emocional. Aqui está um exercício transformador, que Jung teria aprovado completamente. Toda manhã, durante uma semana, fique na frente do espelho e diga: sou valioso simplesmente por existir. Meu valor não depende de minhas conquistas, minha aparência ou aprovação dos outros. Sou uma expressão única da vida, e isso é suficiente. No início você se sentirá desconfortável, até ridículo, mas persistir neste exercício começará a reprogramar seu subconsciente. Você começará a se lembrar de uma verdade fundamental que esqueceu. Seu valor é intrínseco, não condicional. E quando você realmente integrar essa verdade, algo mágico acontecerá. Você deixará de viver em competição com outros e começará a viver em colaboração com a vida. Deixará de buscar aprovação externa e começará a encontrar satisfação interna. Em que área da sua vida você se compara mais destrutivamente com outros? Tire um momento para ser honesto consigo mesmo, porque reconhecer esse padrão é o primeiro passo para se libertar dele. E disso vamos falar no próximo ponto. Se este conteúdo está ressoando com você, me dê um like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque a transformação pessoal não é apenas um presente para você, mas para todos que te cercam. O terceiro erro é o mais devastador de todos, e é provável que você nunca tenha considerado que o está cometendo. Você rejeitou sua própria escuridão e, ao fazer isso, fragmentou sua alma. Você dividiu sua psique em partes boas e más, aceitando apenas uma parte de si mesmo e negando a outra. E essa divisão interna é a raiz de sua falta de autoestima. Carl Jung revolucionou a psicologia com este conceito. Não nos iluminamos imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Mas você, como a maioria das pessoas, foi condicionado a acreditar que deve ser sempre positivo, sempre gentil, sempre forte, sempre bem-sucedido. E quando sente raiva, ciúme, tristeza, medo ou qualquer emoção que considera negativa, imediatamente tenta suprimi-la, ignorá-la ou transformá-la. Mas aqui está a verdade devastadora. Quando você rejeita partes de si mesmo, é impossível se amar completamente. É como tentar amar uma pessoa, mas odiar metade de sua personalidade. Não funciona. A autoestima verdadeira requer autoaceitação total. E a autoaceitação total inclui abraçar o que Jung chamava de a sombra. Esses aspectos de si mesmo que você prefere manter ocultos.
Pense nisso. Quando você sente inveja do sucesso de outra pessoa, imediatamente se julga por sentir essa inveja. Você diz para si mesmo que não deveria sentir isso, ou que é uma pessoa má por pensar assim. Mas essa inveja está tentando te comunicar algo importante. Talvez te mostre o que você realmente quer, ou talvez revele inseguranças que você precisa curar. Ou quando você sente raiva de alguém que te machucou, imediatamente tenta perdoar e esquecer, porque acredita que a raiva é tóxica. Mas essa raiva pode estar te protegendo, marcando limites importantes ou sinalizando injustiças que você precisa abordar. Ao rejeitá-la, você rejeita uma parte vital de seu sistema de navegação emocional. Jung entendia que a psique humana é como um ecossistema complexo, onde cada emoção, cada impulso, cada aspecto da personalidade tem uma função. Quando você tenta eliminar partes desse ecossistema, não o purifica, o desequilibra. E um ecossistema desequilibrado não pode prosperar. O problema é que a sociedade te ensinou a ser um fragmento de ser humano, não um ser humano completo. Te ensinaram a mostrar apenas seu lado bom e esconder todo o resto. Mas quando você vive ocultando partes de si mesmo, desenvolve uma relação esquizofrênica consigo mesmo, ama o eu bom e odeia o eu mau. Aqui está um exercício que pode mudar sua vida para sempre, mas requer coragem. Durante os próximos dias, quando sentir uma emoção que normalmente julga como negativa, ao invés de rejeitá-la, aproxime-se dela com curiosidade. Pergunte-se: o que esta emoção está tentando me comunicar? Que necessidade está sinalizando? Que limite está marcando? Por exemplo, se você sente ciúme, ao invés de se julgar, pergunte-se: o que esses ciúmes me revelam sobre o que eu realmente quero? Se sente raiva, pergunte-se: que injustiça essa raiva está sinalizando? Se sente tristeza, pergunte-se: que perda meu coração está processando? E aqui está a parte mais importante. Depois de fazer essas perguntas, diga em voz alta: aceito esta parte de mim. Ela é humana, é válida e tem algo para me ensinar. Este exercício não vai te transformar numa pessoa negativa ou tóxica. Pelo contrário, vai te transformar numa pessoa mais autêntica, mais equilibrada, mais completa. Porque quando você abraça sua totalidade, incluindo suas imperfeições, desenvolve uma compaixão genuína por si mesmo. E a compaixão por si mesmo é a base da autoestima verdadeira. Que parte de si mesmo você tem rejeitado ou julgado mais duramente? Tire um momento para refletir sobre isso, porque essa parte rejeitada contém chaves importantes para seu crescimento, e disso vamos falar no próximo ponto. Agora que você identificou esses 3 erros devastadores, precisa entender algo crucial. Não basta reconhecê-los intelectualmente. Jung sabia que a verdadeira transformação psicológica requer integração, não apenas compreensão. E a integração requer ação consciente e sustentada. A boa notícia é que agora você tem um mapa. Você sabe exatamente o que está sabotando sua autoestima. O autoabandono sistemático, a comparação constante com outros e a rejeição de sua própria escuridão. Mas saber o problema não é suficiente. Você precisa de um plano de ação específico para reconstruir sua autoestima desde os fundamentos. Jung entendia que cada pessoa tem o que ele chamava de processo de individuação, o caminho único para se tornar quem você realmente é. Mas esse processo não é automático. Requer consciência, intenção e prática diária. Requer que você tome decisões conscientes que honrem sua autenticidade, mesmo quando for desconfortável. O primeiro passo é desenvolver o que Jung chamava de autoobservação sem julgamento. Isso significa que durante as próximas semanas você vai se tornar um observador compassivo de seus próprios padrões. Quando se pegar dizendo sim quando quer dizer não, não se julgue. Simplesmente observe. Lá está esse padrão de autoabandono de novo. Quando se descobrir se comparando com outros, não se castigue. Simplesmente note.
Lá está minha mente buscando validação externa. Quando sentir uma emoção que normalmente rejeitaria, não a suprima. Simplesmente reconheça. Lá está uma parte de mim que precisa de atenção. Essa prática de autoobservação sem julgamento é revolucionária porque quebra o ciclo de autossabotagem. Ao invés de se castigar por seus padrões inconscientes, você os ilumina com consciência. E o que se ilumina com consciência pode se transformar. O segundo passo é estabelecer o que Jung chamava de limites sagrados. Isso significa que você vai começar a tratar sua energia emocional, seu tempo e sua paz interior como recursos preciosos que não podem ser desperdiçados. Você vai começar a dizer não sem culpa, a se retirar de situações tóxicas sem se explicar e a priorizar seu bem-estar sem pedir permissão. Isso não te torna uma pessoa egoísta. Te torna uma pessoa autorresponsável. E quando você é autorresponsável, tem muito mais para oferecer ao mundo de um lugar de abundância, não de carência. O terceiro passo é criar o que Jung chamava de diálogo com a sombra. Isso significa que você vai começar a ter conversas regulares e honestas consigo mesmo sobre todas as partes de sua personalidade, não apenas as que considera aceitáveis. Você vai começar a fazer perguntas como: que parte de mim está sentindo isso? Do que ela precisa? Como posso honrar essa necessidade de forma saudável? Esse diálogo interno permitirá que você integre gradualmente todos os aspectos de sua personalidade, criando uma sensação de completude e autoaceitação que é a base da autoestima verdadeira. Mas aqui está a parte mais importante. Esse processo de reconstrução da autoestima não é linear. Haverá dias em que você se sentirá poderoso e conectado consigo mesmo, e haverá dias em que voltará a cair nos velhos padrões. E isso está perfeitamente bem. Jung entendia que o crescimento psicológico é como uma espiral ascendente. Às vezes parece que você está voltando ao mesmo lugar, mas na verdade está num nível mais alto de compreensão. Você está pronto para começar esse processo de reconstrução? Está disposto a ser mais honesto consigo mesmo do que tem sido há anos? Porque a vida que te espera do outro lado desse trabalho é uma vida de autenticidade, integridade e autoestima genuína, e disso vamos falar no próximo ponto. A transformação que você está experimentando ao ouvir isso não é casualidade. É o resultado de anos de autoabandono, comparação destrutiva e rejeição de sua própria totalidade, finalmente chegando a um ponto de crise. E toda crise, como Jung sabia, é uma oportunidade para o renascimento. Mas aqui está a verdade que pode mudar sua vida para sempre. A autoestima verdadeira não é um destino ao qual você chega, é uma prática diária que você escolhe. É uma série de decisões conscientes que você toma momento a momento para honrar sua autenticidade, proteger sua energia e abraçar sua totalidade. E quando você faz essas decisões consistentemente, algo mágico começa a acontecer. Você para de buscar validação externa porque a encontrou internamente. Você para de temer a rejeição porque já não se rejeita. Você para de se sentir vazio porque preencheu esse vazio com autoaceitação genuína. Jung expressou isso perfeitamente. O encontro de duas personalidades é como o contato entre duas substâncias químicas. Se há alguma reação, ambas se transformam. Mas antes de você poder ter relacionamentos autênticos e transformadores com outros, precisa ter esse relacionamento consigo mesmo. A autoestima verdadeira é radical, é revolucionária, é um ato de rebeldia contra uma sociedade que te ensinou a buscar seu valor em lugares externos. É uma declaração de independência emocional. É a decisão de ser seu próprio melhor amigo, seu próprio aliado mais feroz, seu próprio refúgio mais seguro. E quando você alcança esse nível de autoestima, não apenas transforma sua própria vida, mas se torna um exemplo vivo para outros do que é possível. Você se torna uma permissão ambulante para que outros também se escolham.
Você se torna uma prova de que é possível viver com integridade num mundo que constantemente te pressiona para se trair. Este é o presente mais grandioso que você pode dar a si mesmo e ao mundo. A versão mais autêntica, mais completa, mais amorosa de si mesmo. E tudo começa com a decisão de parar de cometer esses 3 erros devastadores contra a sua própria alma. Lembre-se, toda vez que você se escolhe, está enviando uma mensagem poderosa ao universo de que você é digno de amor, respeito e cuidado. E quando você envia essa mensagem consistentemente, o universo responde de maneiras que você não poderia ter imaginado. Você está pronto para começar a viver desse lugar de autoestima autêntica? Está disposto a ser mal interpretado, julgado, até rejeitado por alguns, contanto que seja fiel a si mesmo? Porque essa é a verdadeira questão. E sua resposta determinará não apenas como você se sente consigo mesmo, mas como você experimenta cada dia do resto de sua vida. Se esta mensagem tocou algo profundo em você, se você reconheceu esses padrões em sua própria vida, se está pronto para começar esse processo de transformação, quero que escreva nos comentários: escolho minha paz. Não apenas como um comentário, mas como um compromisso consigo mesmo. Como uma declaração de que você não vai mais se trair, se comparar destrutivamente ou rejeitar partes de si mesmo. E se você realmente quer se aprofundar neste trabalho de transformação pessoal, baseado na sabedoria de Carl Jung, se inscreva neste canal e ative o sininho das notificações. Porque toda semana compartilhamos conteúdo que te ajudará a construir uma vida mais autêntica, mais consciente e mais amorosa consigo mesmo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Porque a transformação pessoal não é apenas um presente para você, mas para todos que te cercam. Quando você se cura, você cura o mundo. Sua autoestima não é negociável. É sua responsabilidade mais sagrada. E já é hora de você começar a honrá-la.